Amém. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Para quem eu não pude cumprimentar. Hoje estamos aí, com essa mensagem, a mensagem que eu ia ministrar no domingo passado, como o pastor Jorge falou. Mas o tema é sempre muito relevante, O tema de hoje é a ressurreição. É algo central para todo aquele que serve ao Senhor. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, conforme escreveu Marcos. Todos os evangelhos são de Jesus, mas conforme Marcos escreveu lá no capítulo 16, é o texto aí que a gente vai usar como base nessa noite. Marcos capítulo 16. Nós vamos ler a partir do versículo 1, vamos ler todo o capítulo 16, e depois a gente vai voltar em alguns versículos desse texto tão maravilhoso, que fala sobre a ressurreição, sobre algo que é um divisor de águas na humanidade. Amém? Todos abriram? Marcos 16, todo mundo achou? Vai estar aí também no multimídia, se puder acompanhar. E diz assim a palavra do Senhor. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Versículo 5. Entretanto, entrando no sepulcro, viram um jovem, vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar aonde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhe disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. E não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Versículo 12. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então, os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavras com os sinais que os acompanhavam. Uma palavra de oração. Pai amado e querido, muito obrigado, Senhor, por mais um culto aqui na Tua casa, mais uma oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui, Senhor, em volta, Senhor, do Teu nome, para ouvir e louvar e engrandecer o Teu santo e poderoso nome, Senhor. Obrigado, Deus, por todos os empecilhos, ó Deus, que o Senhor tirou do nosso caminho durante todo esse dia. Obrigado, Senhor, por ter cooperado, ó Deus, de formas que a gente nem sabe,
mas cremos que o Senhor está no controle das nossas vidas. Obrigado por estarmos aqui na Tua casa. Obrigado, Senhor, pelo ar em nossos pulmões, pelo fôlego de vida, Senhor, pela saúde que o Senhor nos concedeu para estarmos aqui, Deus. E te pedimos nesse momento que o Teu Espírito Santo venha sobre cada um de nós, descendo sobre cada coração aqui nesta noite, Pai, para revelar aquilo que a Tua palavra quer falar aos nossos corações, Pai. Que o Senhor venha nos encontrar, Pai, de corações abertos à Tua mensagem nesta noite. Que o Senhor venha nos encontrar, Pai, como vasilhas vazias, para que o Senhor derrame sobre nós a Tua unção nessa noite, em nome de Jesus. E se você crê, diz amém. A ressurreição de Jesus mudou tudo. E nesse capítulo de Marcos, e também presente nos outros evangelhos, nos conta esse momento histórico, onde Jesus vence a morte através da ressurreição e nos garante a vida eterna com Deus. Falar da ressurreição é falar de esperança, porque aquele que está em Cristo sabe que a morte não é o final da história. Nós, a humanidade como um todo, a gente tem dificuldade de lidar com a morte, de lidar nesse momento onde a nossa vida terrena aqui chega ao seu final. A gente sente, a gente chora, a gente se abate, a gente fica enlutado. Porque a morte, gente, era, digamos assim, não era algo que seria natural para cada um de nós. Mas com o pecado, lá desde o jardim do Éden, quando o pecado entra na humanidade, ele traz esse salário doloroso que era a morte. E a partir de então, nós temos que lidar com a morte, algo que não é natural para cada um de nós. Mas Jesus vem e vence a morte. Jesus vem e tira o poder da morte sobre nós. Ainda que passemos por ela, provavelmente alguns de nós, se Jesus não voltar antes, alguns de nós vai passar pela morte física desse corpo aqui, mas isso não é o final, porque quando Jesus ressurge, vencendo a morte, Ele renova em nossos corações a esperança de que porque Ele venceu a morte, nós temos uma vida eterna com Ele. Onde ainda que esse corpo aqui passe pela morte, nós estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. A eternidade com Deus é uma realidade para todos aqueles que entregam a sua vida para Jesus e passam a caminhar com Ele e perseveram com Ele até o final. Aquele que vive nessa terra como se Deus não existisse, na verdade está morto. Mas aquele que entrega a sua vida aqui na terra para Deus, já ganhou a vida eterna com Ele. Nossa esperança é viva. E o nome dessa esperança é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que foi morto no madeiro, mas ressuscitou e nos concede uma nova vida. Você pode dar um glória a Deus por isso? E nós estamos há quase 2000 anos anunciando essa boa notícia, para que todo aquele que crê seja salvo, seja alcançado por essa maravilhosa graça derramada sobre nós e seja impactado pelo amor de Deus. Não só nós que estamos aqui hoje, e aqueles também que estão nos assistindo aí na live, mas também todos os nossos familiares, todos aqueles que estão perto de nós. Nós estamos aí entrando no mês da família, e falar de ressurreição é uma mensagem que não só é pessoal e individual, mas é também algo que vai se estender por toda a nossa família, irmãos. Porque quando Deus ele começa por um, Deus quando vai alcançar a família, Ele começa por um, e a partir de um, Ele vai gerando salvação em todo aquele lar. Talvez você esteja aqui sozinho hoje, porque o Senhor escolheu começar por você. E através de você, irmão, o Senhor vai salvando, o Senhor vai curando, o Senhor vai libertando, o Senhor vai derramando graça, o Senhor vai derramando poder, e a paz vai reinando dentro do lar. Não preciso nem explicar muito isso, que o pessoal do teatro já fez isso aqui de uma maneira linda. Não é verdade que quando Deus entra na família, uma transformação acontece. A unidade vem. Antes, aqueles que brigavam e viviam em pé de guerra, em violência, como a gente viu aqui na primeira parte
da peça, tudo isso é substituído por alegria, por comunhão, por paz, por amor dentro da família. É isso que o Senhor quer fazer. Por isso essa mensagem de ressurreição é para nós que estamos aqui, mas é também para aqueles familiares que não estão conosco hoje, que ainda, veja bem, ainda não estão conosco aqui, mas no tempo certo eu creio que o Senhor vai chegar com provisão, vai chegar com salvação e vai alcançar aqueles que ainda estão lá fora, porque eles estarão aqui na presença do Senhor em nome de Jesus. Eu quero destacar aqui alguns pontos em cima desse texto que acabamos de ler, alguns tópicos aqui a respeito da ressurreição. Primeiro, a vida não está no sepulcro. Vamos reler lá nos versículos 5 e 6 desse capítulo? Volta aí nos 5 e 6. Diz assim na minha versão: entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas. Algumas versões falam que é um anjo. Um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou. Ele não está aqui. Vejam o lugar onde haviam posto. Sepulcro, gente, é a mesma coisa que túmulo, que sepultura. E no sepulcro não há vida. Num túmulo não há vida. No túmulo há o quê? É morte. A gente vai para o túmulo depois que a gente morre. Não é verdade? E ali, aquelas mulheres tinham, no final da sexta-feira, tinham deixado o corpo de Jesus lá naquele sepulcro, lá naquele túmulo. Na sexta-feira, lá para o final da tarde, o corpo de Jesus foi tirado da cruz, foi tirado do madeiro, enrolado num pano de linho e colocado dentro daquele sepulcro. E aí, passou-se o sábado, o dia do descanso, né, para os judeus. E aí, logo que dá o domingo, que acaba, né, o descanso dos judeus do sábado, aquelas mulheres vão, compram especiarias, para justamente, né, num processo que a gente aqui no Brasil faz diferente, mas elas vão lá levar essas especiarias, esses perfumes, para justamente derramar sobre aquele corpo morto, justamente por conta do mau cheiro, para cuidar daquele corpo. Aqui, normalmente, quando uma pessoa falece, já tem um serviço funerário, que já vai, já maqueia, já, né, colocam ali as flores, já enfeita o caixão. Mas naquela época eram feitos com especiarias, e aquelas mulheres vão lá, porque aquelas mulheres honraram a Jesus em vida, e também na morte elas fizeram o mesmo. Quando a gente vai lendo a narrativa da crucificação, aquelas mulheres estão o tempo todo com Jesus. Os discípulos, né, a gente fala, um homem é machão, né? Os discípulos tudo correram. João é o único que permanece lá ainda na crucificação, mas as mulheres não largam do pé de Jesus e ficam ali assistindo todo o final, todo o sofrimento que Jesus está passando, e estão ali junto com ele. E aquelas mulheres não só honraram Jesus em vida, mas também na sua morte, elas vão lá, querem cuidar do corpo de Jesus que está ali, no corpo que elas achavam que estavam ali. Que elas deixaram o corpo na sexta-feira, mas quando chega no domingo, quando chega no terceiro dia, elas vão lá procurar Jesus no sepulcro. Mas a vida não está no sepulcro. O que elas ainda não entendiam é que no terceiro dia Jesus iria ressuscitar. Apesar de já ter falado isso, naquele momento elas ainda não tinham essa compreensão. E elas vão lá cuidar de um corpo que estava morto. E elas vão ao sepulcro. Mas ao terceiro dia, o Senhor Jesus já disse que estaria em vida. E a vida não está no sepulcro. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. E a vida não está mais no sepulcro. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós estamos buscando por vida em lugares onde só há morte. Ao invés de buscar a vida na verdadeira fonte, estamos procurando a vida em meio ao sepulcro. E buscamos, mas não encontramos. Porque no sepulcro não tem vida, no sepulcro só tem morte. E aqui eu estou usando uma metáfora. Porque eu quero dizer que o sepulcro pode ser um ambiente, o sepulcro pode ser um relacionamento, o sepulcro pode ser uma amizade, pode ser uma ideologia, pode ser um sentimento ruim que você deixa
dar vazão dentro do seu coração. E tudo isso é sepulcro, é morte. Mas a vida não está no sepulcro. No sepulcro não há vida, sepulcro é lugar de morte. E hoje, talvez Deus esteja falando para você, sair do sepulcro, para parar de buscar o que quer que seja em sepulcros, porque o sepulcro está vazio. Assim como aquele anjo disse para aquelas mulheres, vocês estão procurando aqui, mas Jesus não está mais aqui. A fonte da vida não está mais aqui no sepulcro. E o Senhor quer dizer algo para nós sobre isso. A gente tem que parar de buscar a vida no sepulcro. A gente tem que parar de buscar aquilo que nós temos fome, que nós temos sede, que não estamos saciados em sepulcro, em lugares de morte. Porque a vida a gente só encontra em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a... E o que a gente está fazendo no meio do sepulcro? E o que a gente está fazendo em ambientes de morte? E morte aqui é morte espiritual, entenda bem. Às vezes a gente está se colocando em lugares que vão minar a nossa fé. Em lugares onde a incredulidade é tamanha, que chega a influenciar a gente. Lugares, ambientes, amizades, seja lá o que for. Mas nós temos que ter discernimento para buscar a vida na verdadeira fonte. E essa fonte não está no sepulcro. Essa fonte não está no sepulcro. Assim como a cruz está vazia, o sepulcro também está vazio, porque o nosso Deus, Ele está sentado à direita de Deus, reinando nos céus e na terra, irmão. Segundo tópico, guardou aí o primeiro? A vida não está no sepulcro. Segundo tópico, Deus se revela aos excluídos. Versículo 7, vamos lá. Versículo 7 diz assim: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá o verão, como eu lhes disse. Agora pula para o versículo 9. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. As primeiras aparições de Jesus foram para mulheres, e o texto faz questão de enfatizar que a primeira testemunha da ressurreição era uma pessoa que teve um passado atormentado por 7 demônios. Maria Madalena. E além disso, logo depois, as outras testemunhas também são mulheres. Salomé e Maria, a mãe de Tiago. Talvez o texto não menciona, mas talvez aqui outras mulheres que acompanharam todo o processo de crucificação estavam envolvidas aqui. A gente vai ver Susana, Joana e tantas outras mulheres que acompanharam o ministério de Jesus, que apoiaram o ministério de Jesus, que no seu pior momento não abandonaram como os discípulos, mas ficaram ali juntinho. E esse destaque é importante, porque uma mulher, na época de Jesus, o testemunho de uma mulher não tinha validade. No Império Romano, as mulheres eram vistas como inferiores aos homens, e por esse motivo, elas não podiam participar da vida pública e nem exercer a sua cidadania. Elas não tinham direitos civis e políticos como nós temos hoje. Lá no Império, hoje a gente já tem uma luta, as mulheres já têm uma grande luta, cada vez mais buscando por igualdade, por reconhecimento. Mas na época de Jesus as mulheres eram inferiores, então elas não podiam votar, elas não podiam participar da política, o testemunho delas não tinha um valor nenhum. Mas para quem que Jesus escolhe como primeiras testemunhas? Justamente as mulheres. E Jesus, ele faz questão de aparecer primeiro para aqueles a quem a sociedade da época não dava crédito algum. Para aquelas pessoas que não tinham voz, para aquelas pessoas que não tinham espaço. Jesus, ele demonstra mais uma vez que os valores do céu são diferentes dos valores da terra. A lógica do céu é completamente diferente. O reino do céu, ele não segue a lógica humana. O reino do céu é uma lógica completamente diferente. No reino de Deus, os excluídos são abraçados, os desvalorizados são tratados como iguais, os desprezados encontram lugar na mesa da comunhão.
Não há maior nem melhor. Deus não tem preferidos. Deus não nos trata pelo nosso passado de pecado. Deus nos trata como filhos amados, sem acepção ou sem diferenciação. Para aquela época, escolher uma mulher não ia adiantar de nada. E o livro ainda faz questão, ele escolheu uma mulher que era atormentada por 7 demônios. Para mostrar, Jesus aqui mostrando, o que passou, passou. Ela foi feita nova criatura, os demônios atormentados foram expulsos e ela caminhou como uma discípula fiel do Senhor. E é isso que o Senhor valoriza. Deus está buscando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E não importa o que ficou para trás. O importante é que aquela mulher, Maria Madalena, foi uma nova criatura em Cristo Jesus. E Deus se revelou a ela primeiro. Olha que privilégio, irmãos. Olha que privilégio. Nesse mundo, é muito comum, a gente vai falar, não, vamos pegar a ficha do sujeito, aí tem todo o histórico lá do sujeito. Não é verdade? A gente brinca com essa expressão muitas das vezes. Mas Jesus, ele pega o nosso histórico, ele joga no mar do esquecimento. Porque não importa para Jesus quem você era, importa quem Ele está transformando, em quem você está se tornando em Deus. Alan, você não me conhece, você não sabe quem eu era. Irmão, e eu nem preciso conhecer. Se for para me contar, é para falar daquilo que Jesus fez de maravilhoso na sua vida. Nosso passado só serve para isso, para falar, olha como eu era e olha como o Senhor me trata hoje. Olha quem Ele me transformou, olha os milagres que Ele fez na minha vida. Eu era o improvável, mas o Senhor foi lá. Eu estava no meio dos porcos como filho pródigo, mas o Senhor foi lá. Eu estava afundando como Pedro, mas o Senhor pegou a sua forte mão e me resgatou. Nosso passado só serve para isso, para testemunhar o que Deus está fazendo na nossa vida, o que Ele fez e o que Ele ainda há de fazer, irmãos. E o que Ele ainda há de fazer. Mas no reino de Deus, os excluídos para o mundo, no reino de Deus são abraçados, irmãos. Quem não tem valor para o mundo, aqui tem lugar na mesa. Isso é lição para cada um de nós. Porque às vezes a gente acaba se deixando levar pela lógica do mundo, ao invés de seguir os valores do reino de Deus. Lembra dos discípulos brigando? Quem ia sentar à direita? Esquerda do Senhor. Foi pregado aqui, né? Semana passada, né? Renato Olissano, domingo passado. Estava falando sobre isso. Os discípulos brigando. E aí Jesus vem mudar, vai falar, esquece isso aí, isso é coisa do mundo. No reino de Deus o maior é aquele que serve. É aquele que se entrega. É aquele que gasta a sua vida em favor do outro. Para o mundo, gente, isso é loucura. Às vezes você, diante de uma situação, vai falar no seu trabalho, alguém do seu trabalho vai falar, você está maluco, rapaz? Esquece, larga fulano para lá, toma conta da sua vida. Que? Ih, essa mulher é chata demais, larga ela, tem tanta aí, novinha por aí. Porque no reino de Deus, os valores são outros. Os valores é o se doar. Como eu vi retratado aqui, ao invés de bater na mesa e falar, cadê a comida? Vai lá ajudar. Vai lá se sacrificar. Vai lá junto. Lavar a louça, né, pastor Ednilson? Lavar a louça. Às vezes tem homem que está disposto mais, não, eu morro pela minha mulher, mas lavar a louça não, não dá, né? Bem incompatível, não é verdade? Mas cada casa tem o seu regime, cada casa tem o seu jeito, né? Mas o importante é isso. É um se doando pelo outro. É o pai que está ali, ele podia, como foi retratado aqui, não é ele está lá vendo o jogo dele lá e joga a filha para o chão, não. Inclui a filha, chama a filha junto. E os pais sabem disso, às vezes no momento o futebol tem que dar, né, lugar para o Baby Shark, para o desenho, as 3 palavrinhas, não é verdade? Mas é isso, irmãos, é se doar, é se sacrificar pelo outro. Porque se um estiver fazendo pelo outro, o outro fazendo por você, é uma harmonia perfeita. Mas não tem lugar para exclusão no reino de Deus. Os necessitados, os excluídos, os sem valor para o mundo, esses têm que ser o alvo principal da igreja. Valorizar o que o mundo valoriza, o nosso
A regra do nosso jogo é diferente. A lógica do reino de Deus é diferente, irmãos. Por isso precisamos estar atentos àqueles que estão excluídos ou são marginalizados pela sociedade. Porque Deus se revela aos excluídos. Deus não se revelou a Pedro, aos discípulos. Ele se revelou para aquela mulher que muito foi amada, muito foi perdoada, muito foi transformada, que gastou a sua vida para o Senhor. É isso que o Pai procura. Seguindo aqui adiante, Deus vai na frente. Vamos lá no versículo 7. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Nosso Deus tem o controle do mundo nas suas mãos. Nada escapa da agenda de Deus. E nós não podemos nos esquecer disso. Na nossa incredulidade, na nossa falta de fé, no que ele já disse, quando a gente se esquece do que ele já disse na sua palavra, ficamos estagnados em lugares que não é para a gente ficar. Deus nos orienta e nos mostra a direção através da sua palavra. E por que estamos perdidos? Porque não abrimos a Bíblia para ouvir a voz de Deus. É ou não é verdade? Às vezes a gente fica perdido, sem saber o que fazer, parado no mesmo lugar. Por quê? Porque a gente não abre a palavra para ouvir a voz de Deus. Pode ser que um anjo venha, igual veio aqui para essas mulheres, pode. Mas isso é normalmente a exceção. A regra, o ordinário, o comum, é através da palavra. Quando a gente se alimenta dessa palavra, a nossa fé é fortalecida. Quando a gente se alimenta dessa palavra, a gente vai acumulando sabedoria do alto, para quando chegar a decisão difícil, a gente se lembrar. Na palavra de Deus diz assim, na palavra de Deus diz assado. Então eu vou agir assim, assim, assado. Para quando diante da tentação, assim como Jesus, quando o diabo foi tentar Jesus lá no deserto, prometendo mundos e fundos, que isso e que aquilo, o que Jesus fez? Qual foi como que Jesus ali se comportou? Porque está escrito, porque está escrito. E às vezes o diabo coloca ciladas diante de nós, e a gente, por não ver o que está escrito, a gente tropeça, a gente cai, a gente se afunda no pecado. Porque se a Bíblia estiver fechada, a gente não vai conseguir ouvir a voz do Senhor. A gente não vai conseguir. A gente vem num culto, domingo, quarta-feira, segunda, sábado, para ouvir o quê? É a palavra, irmão. Porque é isso que traz vida. É a voz do Senhor através da palavra que gera vida em nossos corações. Não adianta todo esse culto se a palavra não for pregada. Porque é ela que transforma. É ela que penetra no nosso interior, no mais profundo. A Bíblia fala ao ponto de dividir juntas e medulas. É algo lá bem, bem profundo dentro de nós. E que ela nos mostra o nosso pecado. Ela nos mostra quem nós somos. Ela consegue fazer a gente entender que sem Deus não somos nada. Que às vezes a gente se acha bonzinho demais. Aí vem o Senhor com a palavra dele e revela. Eu falei aqui dos excluídos. Talvez a gente esteja sendo negligente com os excluídos. Aí vem a palavra justamente para falar que Deus pega os excluídos e abraça, se revela. Isso é o Senhor falando para nós. Isso é o Senhor confrontando a cada um de nós. Que às vezes lá na faculdade, lá no curso, lá na escola, lá no trabalho, você quer ficar com a galera que é legal, e o excluído que está lá? Precisando de uma amizade, de um ombro amigo, de um contato. Irmão, é você que vai lá, é você que vai fazer a diferença, é você que vai chamar e trazer para perto. Em nome de Jesus. Mas no versículo 7 nós vemos que Deus ele vai na frente. Porque na nossa incredulidade, na nossa falta de fé, a gente fica estagnado. Ou então a gente fica onde não é para ficar. Jesus já tinha dito que iria para Galileia e os discípulos estavam em Jerusalém. A promessa era que eles veriam a Deus na Galileia. Mas a crucificação e a morte de Jesus foi um golpe muito duro na fé daqueles discípulos. E eles ficaram abatidos e paralisados sem saber o que fazer. Mas Deus é tão misericordioso
que Ele se revela aos discípulos, apesar das suas fraquezas e da sua pouca fé. No encontro, Jesus dá um puxão de orelha na incredulidade e dureza de coração deles, porque o Senhor, Ele repreende a quem Ele ama, como está lá em Provérbios no capítulo 3. Quando a gente vacila, o Senhor puxa a nossa orelha, porque o Senhor repreende a quem Ele ama. Se Ele não nos amasse, não nos importasse conosco, Ele largava de mão. Mas o Senhor, Ele nos ama, então Ele nos corrige, Ele nos aponta, não está legal aqui, tem que mudar aqui. Isso não está bom, tem que mudar, meu filho. E o Espírito Santo vai falando no nosso interior, vai falando no nosso coração, para fazer com que a gente volte para o caminho. Porque às vezes a gente está se distanciando, mas o Senhor, Ele quer nos trazer para perto, amém? E Ele vai na nossa frente. Ele fortalece a fé dos discípulos e os prepara para aquilo que está por vir. Deus está sempre na nossa frente, preparando cada dia, cada circunstância, fazendo tudo cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. As circunstâncias difíceis, às vezes, faz a gente ficar igual esses discípulos, tristes, abatidos, esquecidos das promessas. Mas o Senhor, Ele é tão misericordioso, que Ele se revela, repreende, mas também traz de volta a esperança. Que cuida, que ama, que limpa a sujeira e que nos dá uma nova chance, uma nova oportunidade. E a gente caminha em esperança. A nossa esperança, gente, não é alcançar a perfeição. Não, perfeito é Cristo. A nossa esperança é que, apesar das nossas fraquezas, o Senhor não nos abandona. Apesar das nossas fraquezas, o Senhor nos dá uma nova chance. Alan, quer dizer que isso aí é um vale para a gente sair pecando deliberadamente? Não. Mas é uma esperança que, ainda que você não consiga, o Senhor te dá uma nova chance. Com Deus não é uma prova que, se reprovar já era, repete, não. Não foi dessa vez, meu filho? Vamos de novo. Onde tem arrependimento sincero, o Senhor dá uma nova chance. Onde tem um coração quebrantado, o Senhor dá uma nova chance. Onde tem um coração verdadeiramente arrependido e disposto a mudar, o Senhor dá uma nova chance. E o passado fica para trás. E vamos para o alvo, caminhando em direção a Cristo. E Ele está sempre na frente, irmãos. Está sempre na frente. A gente não pode se esquecer disso. Deus está sempre na frente. Ele já conhece o amanhã. Às vezes a gente fica com medo, porque a gente não conhece. Eu não sei nem se amanhã eu vou estar vivo. Quem vai saber? Mas o Senhor, Ele já sabe do nosso amanhã. Qual é o nosso papel? É descansar, porque Ele está no controle. Ele está no controle. Descansar o meu coração, descansar as aflições do meu coração. Falar, Senhor, não me deixa ser tomado por isso. O Senhor está no controle da minha vida, me ajuda a descansar. Me ajuda a confiar. Porque ressurreição tem a ver com o amanhã. Ressurreição tem a ver com que hoje nós temos a esperança do amanhã com Cristo. E é para a gente caminhar dia após dia, firmes nessa esperança, sabendo que Deus está na frente. Mais uma coisa, Deus se revela no ordinário. No capítulo 7, conforme a gente acabou de ler, Ele fala, voltem lá para Galileia. Com exceção de Judas, que aqui já tinha se suicidado e não se arrependido, os outros discípulos eram da Galileia. E aqui, que eu entendo que Jesus manda eles de volta para o lugar de onde eles eram, porque Ele iria se revelar lá. Eu entendo que o Senhor tem um chamado para cada um de nós, aonde Ele nos alcançou. Aqui no Catarina, ou seja, no bairro onde você morou, seja na empresa onde você trabalha, seja na família que o Senhor te colocou, ou na família que você vai formar. Aonde você está, é aonde Deus quer te usar. Tem pessoas que o Senhor pega, leva para outro país, amém, glória a Deus. Mas a maioria, o Senhor vai falar, volta para Galileia, volta para onde o Senhor te chamou e faz a diferença lá. Dá o seu testemunho lá. Fala da ressurreição, é lá. Lá no seu trabalho, para quem te conheceu antes, vê que você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Lá na sua família, quando você era o agente da confusão, agora você vai ser um reconciliador.
Aonde quer que o Senhor te chamar, irmãos, é lá onde Deus quer te usar. Lá na sua casa, lá no seu trabalho, aonde você anda, na sua vizinhança, é lá que o Senhor quer te usar, irmão. Não tenha vergonha, deixa a vergonha de lado, mas seja uma testemunha do Senhor. Entenda que o Espírito Santo está sobre a sua vida, e esse poder está sobre você. Deus habita em cada um de nós, justamente para falar aquilo que nós não sabemos. Alain, eu não sei o que falar. Glória a Deus que o Espírito Santo está em você. Então deixa Ele falar. Só esteja disposto. Porque a gente fica com vergonha. Às vezes a gente fica com, ai meu Deus, o que vão pensar de mim? Deixa pensar. Vão pensar que eu sou maluco? Deixa achar que é maluco. Porque no momento certo Deus vai usar essa maluquice, entre aspas, para fazer uma transformação naquele lugar, naquele ambiente, naquele relacionamento, aonde quer que você ande, meu irmão. Caminhando para a conclusão. Marcos aí 16, vamos ler lá no 15. Volta aí com a Bíblia que a gente já está caminhando para o final. A partir do versículo 15, disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados, irmão. Quando a gente vai ler o livro de Atos, que vai narrar a história depois desse momento aqui, a gente vai ver tudo isso aqui se cumprindo. Todos esses sinais presentes. Por quê? Porque aqueles discípulos creram e começaram a anunciar a ressurreição de Cristo Jesus. Que Deus enviou o seu Filho ao mundo, para todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos aplaudir ao Senhor. O Senhor nos chamou para anunciar a ressurreição, falar do amor de Deus, e os sinais a acompanharão, irmãos. Aqui a gente ora por cura, irmão. Por quê? Porque nós cremos e testemunhamos que existe um Deus que cura. E a gente impõe as mãos sobre os doentes para que eles sejam curados, e eles são em nome de Jesus. E a gente pode testemunhar isso. Quantos aqui de nós já foram curados? Quantos da nossa família já foram curados? Porque os sinais estão confirmando, estão acompanhando aqueles que creem. Se os discípulos continuassem na sua incredulidade, continuassem abatidos, paralisados, irmãos, não ia ter como. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eles creram. E o Senhor, eles viram o Senhor ressurreto e creram. E Jesus ainda vai dizer algo que é especial para nós: bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Eu nunca vi Jesus. Não sei se você já viu. Mas Jesus não apareceu para mim como apareceu para aqueles discípulos. E eu acho que não apareceu para a maioria, talvez para todos. Mas nós não somos guiados por aquilo que vemos. Nós somos guiados por aquilo que nós cremos. E bem-aventurados os que não viram, mas creram. E quando a gente crê, irmãos, os sinais vêm. Quando a gente crê, os sinais acontecem. Justamente para servir de testemunho naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus está operando no meio do seu povo. E eu não estou falando só de sinais, maravilhas, prodígios. Jesus em um dado momento vai falar: olha, vocês têm que ser um, como eu e o Pai somos. E o mundo vai ver Jesus nessa unidade. Unidade é caminhar apesar da diferença. Unidade é quando os diferentes estão ali, ligados, juntos, no mesmo propósito, na mesma direção, apesar das diferenças. E nessa unidade, a Bíblia nos ensina, é nessa unidade que Cristo vai aparecer para o mundo. No nosso meio, o Evangelho tem tanta briga, não é verdade? Tanta briga, brigaiada. Agora, recentemente, com o falecimento do Papa Francisco, quantos grupos evangélicos começam com umas teorias malucas, umas teorias doidas, de tem nada a ver com nada, arrumando briga, arrumando confusão. Contar aqui, rapidinho,
Quando a gente fez a caravana do amor, não sei se vocês vão lembrar que a gente teve aqui a caravana do amor no Jardim Catarina. Primeira casa que eu bati era uma senhorinha católica. E quando a gente perguntou, minha senhora tem algum pedido de oração? Ela, meu filho, ora pela saúde do Papa, que ele estava já doente. E ali oramos, porque o Senhor pode curar, o Senhor tem poder para curar. Nesse caso, o Senhor não me ouviu, porque o Papa Francisco veio a falecer, porque tem um tempo determinado para todas as coisas. Mas, irmãos, imagina, se ao invés de buscar a unidade, apesar da diferença, se o amor, o abraço fraterno com aqueles que não têm a mesma fé que nós, falar mais alto, como é que as pessoas do mundo vão ver Deus em nós? Porque às vezes dentro da sua família, talvez você seja o único evangélico. E a família toda é de uma outra religião. No seu trabalho, muitas das vezes. Mas você precisa fazer a diferença lá. Caminhar na unidade. Não é pensar igual, mas é caminhar. A gente pensa diferente, tudo bem, mas vamos caminhar junto. No amor, no respeito. E as pessoas vão vendo Deus em nós através das nossas ações. Através das nossas falas amorosas, falas de conciliação, falas de paz e gestos também da mesma forma. Eu não sei vocês, mas na peça que foi encenada aqui, eu não ouvi uma palavra. Tudo foi, como é que dá o nome agora? Foi em mímica, foi em gesto, foram em ações. E a gente entendeu o recado. Dentro da nossa casa, os filhos aí, às vezes o pai fala uma coisa e faz outra. O que o filho segue? O que ele está ouvindo ou o que ele está vendo o pai fazer ou a mãe fazer? Criança, vai repetindo, vai reproduzindo. E os descrentes também. Fulano é crente? Fulano é o mais atentado aqui do... Fulano é crente, é o mais fofoqueiro. Fulano é crente, nossa, é o mais mentiroso. Você não pode acreditar em uma palavra que ele diz. Como é que Deus vai ver? Como é que as pessoas vão ver Deus em nós dessa forma? Mas aqueles que entendem que a nossa esperança está viva, que Ele ressuscitou, que Ele é soberano, que Ele está no controle de todas as suas coisas. Não adianta a gente vir na igreja e viver como se Deus não existisse. É como estar indo procurar vida no sepulcro, não adianta de nada. Mas precisamos entender que o Senhor está no controle das nossas vidas. E que a nossa vida precisa fazer a diferença. E que a nossa vida precisa ser diferente. Para que o nome de Deus seja glorificado. Para que as pessoas possam ver a gente e dar glórias a Deus. Olha o que Deus está fazendo na vida dele. Olha o que Deus está fazendo na vida dela. E esse é o desafio, irmãos. Falar de ressurreição é algo que nos desafia. É algo que nos confronta. Porque às vezes a gente está acomodado dentro do sepulcro. Às vezes a gente está acomodado dentro de uma vida de pecado. Às vezes a gente está acomodado tendo a nossa vida aprisionada por algum vício. Mas em nome de Jesus, aquele que venceu a morte é poderoso para fazer uma transformação completa nas nossas vidas. E mudar qualquer cenário, irmãos. Não há pecado maior, não há vício maior. Não há nada que possa se comparar ao poder do nosso Deus. O Deus ressurreto. O Deus que não está mais no sepulcro, mas é o Deus que vem para nos trazer vida e vida em abundância. Queria chamar os músicos aqui para a gente louvar e engrandecer a esse Deus que ressuscitou, venceu a morte e graças a Ele nós temos um amanhã. Graças a Ele nós temos a vida eterna. Graças a Ele nós temos uma nova chance, irmão. Irmão, sinceramente falando, eu não entendo. Aquele que não crê em Jesus, que esperança tem? Aquele que não crê em Jesus, que objetivo de vida tem? Aquele que não crê em Jesus, vive por quê? Qual que é o sentido? Eu não sei dizer. Mas aquele que serve ao Senhor, ele entendeu que recebeu a vida por Deus. E que a sua vida é sustentada por esse Deus. Um Deus de amor que não desampara, mas que continua nos assistindo, mas que continua nos sustentando, mas que continua com mão poderosa sobre cada um de nós. Um Deus que faz maravilhas.
Um Deus que transforma a nossa tristeza em alegria. Um Deus que transforma a nossa confusão em paz. Um Deus que, em meio ao caos e à injustiça, Ele nos faz caminhar com alegria, perseverantes, porque o nosso final não está aqui. A nossa vida não acaba com a morte, mas a vida verdadeira está nos aguardando naquele dia que nos encontraremos com Ele. Nosso Deus é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente, irmãos. E talvez hoje é dia de renovar a sua fé nesse sentido, no Deus ressurreto. Não num Deus que eu ouvi falar no domingo, não no Deus que minha esposa serve, mas é no Deus que você conhece, no Deus que se revelou a você. Em nome de Jesus, vamos ficar de pé.